Meu nome é Elias Moura. Durante 5 anos cuidei do cemitério antigo de Pedra Branca, no interior do Maranhão. Era um daqueles lugares que parecem ter parado no tempo. Mato crescendo entre os túmulos, cruzes tortas cobertas de limo e um silêncio tão denso que parecia grudar na pele. Eu aceitava o trabalho porque era solitário. Depois da morte da minha esposa, eu não aguentava mais ouvir gente. No cemitério, pelo menos, ninguém me cobrava sorrisos. Mas naquele mês de julho, as coisas começaram a mudar. Começou com pequenos detalhes. Primeiro foram as pegadas, descalças, fundas, aparecendo de manhã na terra fofa entre os túmulos. Achei que fossem de algum morador de rua, então deixei o portão trancado com uma corrente grossa. Mesmo assim, no dia seguinte, havia novas marcas. Depois vieram os sussurros, baixos, persistentes. Eu achava que era o vento atravessando as árvores, até perceber que os sons vinham debaixo da terra. Um cochicho abafado, como se alguém rezasse muito, muito fundo. O ápice foi numa noite de lua cheia. Eu estava sozinho na minha casinha atrás dos jazigos quando ouvi 3 batidas secas, como se alguém estivesse chamando na minha porta. Abri. Nada. Mas ao longe, lá no meio das lápides, vi uma cruz de madeira girando devagar, como se fosse empurrada por mãos invisíveis. E atrás dela, parado, havia um homem muito alto, de terno antigo, pele acinzentada, e olhos abertos demais. Não brilhavam. Apenas me olhavam. Fiquei congelado, sem coragem de respirar. Pisquei e ele sumiu. Pensei em abandonar o lugar, mas algo em mim me impedia, como se o próprio cemitério não deixasse. Dias depois, encontrei um caderno velho no depósito embaixo de um saco de cal. Pertencia ao seu Firmino, o antigo coveiro que sumira anos atrás. Ninguém soube explicar. No caderno ele escrevia como se estivesse perdendo a razão. Eles me chamam pelo nome. As lápides sabem que eu ainda estou vivo. A lua cheia traz os que não aceitaram a morte. Eles caminham, eles procuram por alguém. Nas últimas páginas, um desenho feito à mão. Uma árvore torta, com raízes parecendo braços, enterrada no fundo do cemitério. Embaixo, uma única frase: se for até lá, não volte pelo mesmo caminho. Aquilo ficou na minha cabeça. E na semana seguinte, numa madrugada abafada, eu ouvi novamente os sussurros, agora acompanhados de algo que parecia um grito abafado vindo do chão. Eu não sei por que fiz o que fiz. Talvez tenha sido o cansaço. Talvez uma voz dentro de mim dizendo que era hora de entender. Peguei minha lanterna, calcei as botas e caminhei entre os túmulos. A luz tremia nas minhas mãos. As sombras pareciam dançar nos mausoléus. E a cruz girava, de novo. Cheguei até o fundo do terreno, onde mal havia lápides. Só barro e umas árvores esqueléticas. E então eu vi. A árvore do desenho. Ela estava ali. Retorcida, com o tronco afundado no solo como se tivesse nascido de um túmulo. E aos pés dela, terra revirada. Um buraco raso. Dentro, uma coisa que parecia um corpo, mas estava de bruços, com as mãos abertas em súplica. Dei um passo para trás. Foi quando ouvi um estalo seco atrás de mim, como ossos quebrando. E a voz. Não era um sussurro dessa vez. Era um sussurro dentro da minha cabeça. Você viu demais, Elias. Eu corri. Corri como um homem que já sabe que é tarde demais. Aquela voz, dentro de mim, não era como pensar alto. Era como se outro cérebro vibrasse sob meu crânio, me arranhando por dentro. Você viu demais, Elias. Não era uma ameaça. Era um veredito. Atravessei os túmulos tropeçando, com a lanterna tremendo nas mãos suadas. As cruzes pareciam me acompanhar com os olhos. O som do vento tinha se calado. Não havia grilos, nem corujas, nem o ranger dos galhos secos. Só o silêncio. Um silêncio tão profundo que podia ouvir o meu coração falhar uma batida. Voltei para minha casa no fundo do cemitério. Bati a porta, tranquei com tudo o que encontrei. Sentei no chão. Só percebi que chorava quando senti o gosto do sal. Fiquei ali por horas. O sol não nascia. Eu juro por Deus. O sol não nasceu naquela noite. Pelo menos, não para mim. Quando olhei o relógio, eram 5 horas da manhã. Mas lá fora, ainda era noite.
não escura como breu, mas como se a madrugada tivesse estagnado, congelado num tempo morto. Tentei ligar meu rádio. Estática, celular, sem sinal. Abri a janela com cuidado. O cemitério estava exatamente como antes, mas as sombras não acompanhavam o movimento da lanterna. Elas ficavam paradas, como se não reconhecessem mais a luz. Foi nesse momento que vi a casa do seu Firmino. O coveiro sumido tinha luz acesa. A casa estava vazia há anos. Eu mesmo tranquei a porta com um cadeado velho, cheio de ferrugem, mas ali estava ela, iluminada por uma lamparina tremulante. Tomei coragem e fui. A cada passo, o chão parecia mais fofo, como se pisasse em carne podre. A porta estava entreaberta. Empurrei com um rangido que me arrepiou até os ossos. Lá dentro, os móveis estavam do mesmo jeito. Poeira grossa cobrindo tudo, mas na parede, os quadros estavam virados para trás. Todos, como se alguém quisesse esconder os rostos. Peguei um e virei. Era eu. Uma foto minha com a roupa que usei no meu primeiro dia como zelador. Na moldura, em letras riscadas com faca: "Você sempre esteve aqui." O pavor me travou. Mas o pior ainda estava por vir. Na mesa havia uma tigela de barro. Dentro dela, meu cordão de ouro, o que eu sempre usei no pescoço, e sangue. A tigela estava cheia de sangue grosso, escuro, ainda quente. Mas eu não tinha ferimento algum. De repente, a porta se fechou atrás de mim. A lamparina apagou. A escuridão me engoliu com dentes. E então, de novo, a voz: "Elias, você se lembra do que prometeu?" Minha cabeça latejou. Uma memória. Não. Um sonho antigo. Uma noite de muitos anos atrás. Uma cova aberta. Um desejo sussurrado no desespero. Me dá mais tempo. Só mais tempo. A lembrança era nítida. Era real. Eu havia enterrado minha esposa antes da hora. Eu sabia. O coração dela ainda batia. Fraco, mas batia. Mas eu não aguentei a dor. A enterrei viva. E naquele momento, em frente ao túmulo dela, eu roguei por esquecimento. E alguém atendeu. A porta atrás de mim se abriu sozinha. A escuridão lá fora parecia viva, pulsando como uma criatura faminta. E no meio dela, entre as lápides, ela estava de pé. Minha esposa. Mas não como era. Não como eu lembrava. Seu rosto estava deformado, como se o tempo tivesse mastigado sua carne. Os olhos, pretos como carvão molhado. Mas a voz: "Você prometeu, Elias. Mas agora é a sua vez." Minhas pernas falharam. Senti o chão me engolindo como se eu fosse parte dele. E talvez fosse mesmo. Talvez eu nunca tivesse saído daquela noite em que a enterrei. Talvez o cemitério nunca tivesse me deixado sair. Eu não sei quanto tempo fiquei ali ajoelhado. O ar ao meu redor parecia grosso, como se eu respirasse dentro de um pesadelo. A figura da minha esposa, ou daquilo que usava o corpo dela, permanecia imóvel entre as lápides, me observando. Ela não piscava, não respirava, mas sorria. Um sorriso sem lábios, só os dentes à mostra, como se a carne estivesse aprendendo a ser humana de novo. Eu não queria, tentei dizer. Mas o cemitério não aceita desculpas. Ele cobra. A terra começou a vibrar sob meus pés. Um tremor leve no início, depois um estremecimento profundo, como se o próprio solo respirasse, inalando minha culpa. Atrás da aparição da minha esposa, começaram a surgir outros vultos, pessoas que eu lembrava vagamente. Um velho que enterrei sem velório, uma mulher que veio sem caixão porque a prefeitura não tinha verba, uma criança com os olhos ainda abertos. Todos me olhavam. Não havia ódio em seus rostos, havia expectativa, como se aguardassem um último ato. Nesse momento eu soube, eu era o elo. Eu que cuidava daquele lugar, eu que trancava os portões, que tampava covas abertas, que limpava as cruzes, mas nunca com devoção, só por rotina. E pior ainda, eu que negava os sinais fingia que não ouvia os sussurros, que não via as cruzes girando, que não sonhava com os mortos me chamando pelo nome. O cemitério era meu, e eu era dele. Fui andando, tropeçando, até a árvore retorcida no fundo do terreno, a mesma do caderno de seu Firmino.
Ela agora parecia maior, como se tivesse crescido com minha memória. As raízes estavam expostas, pulsando lentamente, como veias vivas. Ao pé dela, a cova estava aberta de novo. Não havia corpo algum dentro, só um espelho quebrado. Quando me aproximei, os estilhaços refletiram algo que não reconheci. Meu próprio rosto, mas podre, com os olhos embolorados, a pele afundada. Minha boca se mexia sozinha no reflexo e ouvi minha voz sem mover os lábios. Você morreu naquela noite, Elias. Só não aceitou. Foi como levar um soco na alma. O frio que percorreu minha espinha não era mais medo, era compreensão. A lembrança voltou por inteiro. Aquela noite em que a enterrei. Eu não fui embora. Eu me ajoelhei ao lado do túmulo e pedi perdão. Pedi para trocar de lugar. Pedi para esquecer tudo. E fui atendido. O corpo que enterraram depois era o meu. Todo esse tempo no cemitério, cuidando dos mortos, ouvindo os sussurros, falando com a sombra da minha esposa. Eu era um deles. Eu nunca saí dali. A realidade desfez-se como teia de aranha ao vento. O mundo ao redor se distorceu. Os túmulos começaram a derreter. Os nomes nas lápides escorriam como tinta viva. O céu se fechou negro como breu. Não havia lua. Não havia noite. Só o vazio eterno de quem se recusa a morrer por completo. Os mortos se aproximaram. Tocaram meus ombros. Suas mãos eram frias, mas não pesavam. Era como se me aceitassem. Como se dissessem: agora, Elias, agora você pode descansar. Mas então ela falou. A coisa que já foi minha esposa, com uma voz rasgada, cheia de terra na garganta. Você não foi condenado. Você se condenou. E com isso tudo caiu. Eu acordei, deitado dentro da cova, aos pés da árvore. O céu era claro. A manhã havia chegado, mas não havia mais som. Nenhum. O mundo estava mudo. Meus ouvidos cegos, minha boca selada por dentro, como se nunca tivesse aprendido a falar. E lá em cima, em pé junto à borda da cova, estava o novo zelador, olhando para mim com olhos arregalados. Ele sussurrou algo. Eu li nos lábios: tem alguém ali dentro. E quando ele correu para buscar ajuda, eu tentei gritar. Mas o som não saía. Eu estou aqui, preso entre a vida e a morte. Enterrado, mas acordado. Consciente. O cemitério me deixou sentir tudo. Esse é o castigo. Faz quanto tempo que estou aqui? Dias? Meses? Ou será que o tempo parou de contar no momento em que meu corpo tocou a terra? Não sei mais. Tudo o que tenho é o som abafado do mundo acima. Passos sobre a grama, pássaros que pousam sobre a cruz no meu túmulo. Às vezes, ouço vozes, frases desconexas como ecos antigos tentando me alcançar. O novo zelador vem com frequência. Chama-se Josimar. Ouvi seu nome uma vez quando ele conversava com o padre perto da minha sepultura. Disse que às vezes sonha com alguém batendo no caixão, rindo, chorando, chamando pelo nome dele. Ele não sabe, mas também já começou a ouvir os sussurros. E logo, será tarde demais. Eu me dei conta de que o cemitério de Pedra Branca não é um lugar comum. Ele é um ponto de contato. Uma rachadura entre o que chamamos de realidade e algo infinitamente mais vasto. E faminto. O cemitério se alimenta de memórias, de promessas quebradas, de culpas que nunca encontram repouso. E ele guarda os que não souberam morrer direito, aqueles que amaram demais, aqueles que mataram por amor, aqueles que mentiram para si mesmos na hora final. Eu sou um deles. Comecei a entender quando os sonhos voltaram. Mesmo aqui embaixo, sufocado na escuridão, os pesadelos me alcançam. Sonho com minha esposa, viva, puxando minhas mãos de dentro da cova, pedindo para que eu acorde. Mas quando olho para ela, seus olhos estão costurados com arame, e a boca se move sem som, como a minha. Acordo com terra na garganta, como se o cemitério me lembrasse. Não há mais acordar, Elias. Certa noite, se é que existe noite aqui embaixo, ouvi um som diferente. Um gargalhar seco vindo de todos os lados. Um riso velho, cansado, desesperado. Era meu, ecoando pelo espaço entre os vermes. Percebi que eu também estava rindo. Rindo porque finalmente entendi o que o cemitério quer. Testemunhas.
Ele guarda os segredos daqueles que se recusam a encarar a própria morte e depois os devolve ao mundo, fragmentados, não como fantasmas, mas como histórias, relatos sussurrados no ouvido de quem se aproxima demais, como o seu Firmino, o coveiro anterior, que escreveu até enlouquecer, como Josimar, que começou a sonhar com meu rosto, e agora, como você. Sim, você que ouve minha história. Você que sentiu algo gelar a espinha quando ouviu meu nome. Você que talvez esteja sozinho aí agora, sentindo que tem algo atrás de você. A última vez que consegui me mexer, arranhei as tábuas do caixão com as unhas. Escrevi meu nome ali. Mas quando passei os dedos de novo, a madeira havia apagado. O cemitério não permite registros duradouros. Apenas ecos, sussurros. E agora, ele encontrou um novo zelador. Um novo nome para chamar nas madrugadas. Uma nova história para contar. Mas não se preocupe. Você ainda tem tempo. Desde que não vá até Pedra Branca em noite de lua cheia. Desde que não escute vozes entre os túmulos. Desde que não atenda se ouvirem alguém chamar pelo seu nome. Ontem à noite, o zelador Josimar abandonou o cemitério de Pedra Branca. Deixou as chaves na porta, a luz da casinha acesa, e sumiu sem dizer uma palavra. Apenas uma coisa foi encontrada no quarto onde dormia. Um caderno velho, sujo de terra, com páginas rasgadas. Na primeira, rabiscado com carvão. Ele ainda está vivo lá embaixo. Desde então, moradores têm relatado vozes saindo do chão durante a madrugada. Cruzamentos próximos ao cemitério amanhecem com as placas giradas, apontando todas para o mesmo ponto. O portão enferrujado. Hoje é lua cheia. E se você for até lá, por curiosidade, desafio ou puro acaso, talvez sinta um arrepio ao passar pelos portões. Talvez veja uma cruz girando devagar. Talvez, se escutar com atenção, ouça alguém chamando. Talvez esse alguém diga seu nome, mesmo que você nunca tenha estado ali antes. E então, a pergunta que importa não é se você acredita. Você vai conseguir sair antes de o cemitério lembrar quem você é? Porque algumas covas não estão esperando por corpos, estão esperando por consciências como a sua. E agora que você ouviu, já é tarde demais para esquecer. Meu nome é Rafael Moura. Tenho 32 anos. Sou roteirista e dono de um canal de YouTube que investiga lendas urbanas brasileiras. Já passei madrugadas em casas abandonadas. Fiz vigília em hospitais desativados e entrei em florestas onde dizem que o tempo para... Nada me abalou tanto quanto aquele maldito cemitério em Paranaguá. O nome já era um aviso. Cemitério do Silêncio. Só cheguei lá por insistência de um inscrito que me mandou um e-mail anônimo, sem assunto, apenas uma frase. Se você tem coragem de ouvir o que não deve ser ouvido, vá ao topo da colina. Em anexo, uma imagem granada de câmera de segurança, um vulto alto, de batina, passando entre os túmulos às 3h17 da manhã. O rosto era impossível descrever. Ou talvez meu cérebro tenha recusado. Cheguei em Paranaguá numa quinta-feira. A cidade respirava sal e maresia, mas o caminho até o cemitério era diferente. O ar parecia pesado, úmido demais, como se as árvores ao redor filtrassem até a luz do sol. No portão, a ferrugem desenhava crucifixos tortos. Era dia, mas parecia entardecer dentro daquele lugar. A primeira coisa que notei foi o som. Nenhum. Nem vento, nem pássaros. Só o som abafado do meu próprio coração. Comigo. Levei a câmera, lanternas e meu velho gravador digital. Entrei às 16h47. Gravei isso, iniciando a exploração do cemitério do silêncio. Nenhum funcionário por perto. Ambiente abandonado, mas conservado demais para estar esquecido. A grama estava parada, flores frescas em túmulos antigos. Isso não fazia sentido. Comecei a andar entre os jazigos. Nomes que eu nunca ouvira, muitos sem datas, alguns com crucifixos virados para baixo. Gravei tudo. Falava com a câmera
manter o foco. A certa altura, quando me aproximei do centro do cemitério, ouvi aos passos. Atras Dimem, 3 batidas secas na terra. Me virei, nada, nenhuma alma. Mas a câmera tremeu sozinha na mão, quase como se tivesse sido puxada. Na gravação, mais tarde, percebi, havia uma silhueta parada ao fundo, uma batina escura. Na hora, eu não vi. Continuei. Vi uma capela de pedra, semi-destruída, coberta por eiras. A porta estava trancada com correntes. No alto, um vitral quebrado formava um rosto distorcido. Parecia um padre. E foi então que comecei a sentir a pressão nos olhos, como se algo os estivesse apertando por dentro. Lagrimejei. As pálpebras pesavam, e atrás delas imagens vinham. Buracos escuros, túneis, costuras. Um homem, ajoelhado, com os olhos costurados e a boca aberta, num grito que não saía. Saí dali tropeçando, tentando manter a sanidade. Não era pavor comum. Era como se o cemitério estivesse me lembrando de algo que eu nunca vivi. A sensação de estar de volta. Mas como, quando olhei para trás, vi pela primeira vez ele no fundo da trilha. Do botina preta, com a cabeça levemente inclinada, como se me escutasse com os olhos costurados. Mesmo assim, eu sabia que ele me via. Corri, nem olhei para trás. Saltei o portão. Caí na estrada de terra. Lá fora, os sons voltaram. Pássaros, vento, vida. No hotel, tentei apagar os arquivos. A câmera travou. Só consegui dar play. E foi então que percebi. Na última gravação, eu não estava sozinho. Eu me filmava correndo, sim. Mas ao fundo, alguém corria atrás de mim, mesmo que eu não tivesse ouvido. Na tela, ele sorria, mesmo com a boca aberta demais para isso. Passei a noite acordado, sentado na beirada da cama do hotel, encarando a câmera ligada como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Cada vez que eu dava play, via mais detalhes que antes tinham passado despercebidos. No momento em que o vulto atrás de mim corre, a filmagem emite um som abafado menos, como se alguém sussurrasse, mas debaixo d'água. Ampliei no editor. Consegui isolar uma frase, uma voz rouca, mas firme. Volte, traga-me teus olhos. Devia ir embora. Eu sabia, mas no fundo, algo queria ficar. Era como se o cemitério tivesse deixado uma lasca dentro de mim. Um pensamento estranho, que crescia e se torcia como uma raiz na minha mente. Na manhã seguinte, perguntei na recepção do hotel sobre o cemitério do silêncio. A senhora empalideceu. O senhor esteve lá ontem? Assenti. Ela fez o sinal da cruz. Ninguém vai 2 vezes. Quem vai, ou em lux, ou nunca volta. Perguntei sobre o padre. Ela hesitou. Dizem que ele se chamava Antônio. Nos anos 30, foi acusado de heresia por rezar missa sozinho no cemitério. À noite, sussurrando em línguas estranhas, enterraram-no vivo, por ordem do próprio bispo. Costuraram seus olhos para que não visse os pecados que evocava. Agora, ele vê por dentro. Àquela altura, já não era só curiosidade. Eu sentia vontade. Voltei ao cemitério ao entardecer. Levei apenas o gravador e uma lanterna. Deixei a câmera no hotel. Era como entrar em um santuário profano, e eu não queria mais testemunhas. O portão estava aberto. Entrei. O som se foi outra vez, como se o mundo prendesse a respiração. E então, a mudança mais sutil, os túmulos haviam mudado de lugar. Sim, tenho certeza, aquela estátua de anjo quebrado antes estava do lado leste. Agora, estava no centro. Os caminhos estavam distorcidos, como se o cemitério estivesse se reorganizando para mim. Fui até a capela de pedra. As correntes haviam sumido. Entrei dentro. O ar era espesso. Como respirar? Óleo quente. As velas estavam acesas. Alguém estivera ali
Ou ainda estava. No altar, havia um espelho coberto por um pano preto. No chão, símbolos riscados com sangue seco. E em cima do púlpito, um livro antigo, com capa de couro e cheiro de terra molhada. Folheei. Letras misturadas em português arcaico, latim e algo que parecia fonético, como se fosse escrito para ser murmurado, não lido. Gravei. Estou dentro da capela. Algo foi realizado aqui. O espelho parece. Respirando. Não sei se há luz, mas ele parece pulsar. Tocuei o pano. Algo atrás dele se moveu. Mas era apenas reflexo, não. Descobri o espelho. Meu reflexo não piscava. Enquanto eu tremia, minha imagem sorriu, lenta, deliberadamente. E então sangrou pelos olhos. Fios escuros escorriam do reflexo. E mesmo assim, ele me olhava como quem quer mais. Atrás de mim, o rangido dos bancos de madeira. Alguém se levantando. Virei em choque. Nada. Mas então senti o hálito. Gelado, podre, bem perto da minha nuca. E a mesma voz, mais clara agora dentro da minha cabeça. Você voltou. Deixe-me ver com os teus. Corri. Atravessei a porta, que agora se arrastava pesada. Os túmulos pareciam mais altos, como paredes, como se o cemitério crescesse em torno de mim. A cada passo, ouvi agulhas costurando carne. Tique, tique, tique. Meus olhos ardiam. Saí, não sei como. Cheguei ao hotel, coberto de suor. Sangue escorria dos meus olhos, mas não era meu. Na gravação do gravador, não havia minha voz. A fita inteira era apenas uma prece contínua, em uma língua que eu nunca aprendi. E no fundo, ao final, uma única frase, clara como a morte. Na terceira visita, ele entra. Não dormi, nem com luz acesa, nem com o quarto trancado. Toda vez que fechava os olhos, eu via agulhas atravessando carne pálida, costurando pupilas que ainda se moviam. A dor não era minha, mas eu a sentia, como se os olhos do padre estivessem dentro de mim agora, arranhando por dentro para sair. De manhã, o espelho do banheiro estava rachado. Eu não o quebrei. Decidi ir embora de Paranaguá. Fiz as malas às pressas. Deixei a chave do quarto no balcão e saí antes do amanhecer. Mas, no meio do caminho para a rodoviária, percebi algo estranho. As ruas estavam vazias demais. Nenhuma alma viva, nenhum som. Cheguei à estrada. Era como estar em um sonho onde tudo parece familiar, mas ligeiramente errado. Placas tortas. As casas estavam ali, mas as janelas pareciam escuras demais, como se fossem pintadas. E então percebi, eu ainda estava no cemitério, mesmo fora dele. Peguei meu celular. A última gravação havia sido substituída por um vídeo estranho. Eu, parado, de costas, diante do portão do cemitério do silêncio. Mas eu não tinha filmado aquilo. E no canto da tela, um reflexo. O padre, observando. Meu nariz começou a sangrar. Voltei ao hotel, ou ao que eu achava que era o hotel. A recepção estava vazia. No quarto, tudo estava errado. As paredes pareciam mais próximas. O teto, mais baixo. Os espelhos, todos cobertos com panos escuros. Na cama, uma batina dobrada. E em cima dela, meus olhos, fechados, costurados com linha preta. Gritei. Rasguei tudo. Mas quando olhei no espelho, meus olhos ainda estavam lá, normais. Mas algo se mexia atrás das pupilas. Um reflexo dentro do reflexo. Eu já sabia. O cemitério não era um lugar físico. Ele se expandia. A cada visita, se aproximava mais de mim, como um tumor espiritual, abrindo buracos entre mundos. Fui até a colina novamente. Nem sei como. Minhas pernas levavam sozinhas. A entrada estava diferente. As lápides, agora inclinadas em minha direção, como se me observassem, algumas tremiam. Uma delas
Chorava. Lá dentro, o som dos passos voltou. Só que agora não estavam atrás, estavam dentro do meu corpo. A capela estava em ruínas completas, mas o espelho ainda estava lá, intacto em mim. E desta vez era ele, o padre, em minha forma. Ele sorriu, não com a boca, com os olhos costurados, como se as dobras da carne fizessem o gesto. Tu és minha terceira visita. Senti uma força me arrastar. Cai do Jules. Tentei resistir, gritei, mas só saía salmo em latim, mesmo sem saber latim. Minhas mãos tremiam ou girava. E então vi o altar se abriu, não para baixo, para dentro, como uma dobra na realidade, um túnel de carne e pedra, pulsando como uma garganta. De lá vinha o som, o mesmo som da gravação. Uma multidão rezando com vozes em uníssono, pedindo perdão, mas não ao céu, ao padre. Fui puxado para a frente, mas algo me segurou. Uma mão fria, feminina, a recepcionista do hotel. Atrás dela, outras pessoas, de olhos vazios, mas ali, como ecos. Você ainda pode escolher, mas a terceira visita sela o pacto. Voltar é morrer como você, mas eu já sabia a verdade. Não tinha escolha, eu era a terceira visita. O padre não queria os meus olhos, ele queria ser visto por outros, através de mim. Levantei, entrei no túnel e quando atravessei, estava de volta ao meu quarto de hotel. Tudo menos o espelho. No reflexo, o fundo mostrava o cemitério do silêncio e atrás de mim, agora para sempre, ele. Eu voltei para casa, ou melhor, voltei para algo que carrega o nome de casa. Os móveis são os mesmos, as paredes têm o mesmo cheiro de tinta velha, mas há algo errado com os espelhos. Todos eles mostram o reflexo certo, menos até eu piscar. No instante em que minhas pálpebras se fecham, algo lá dentro muda. Meus olhos não são mais meus. Desde que saí de Paranaguá, a sensação de estar sendo habitado não passou. De madrugada, acordo com os olhos abertos, vendo coisas que não estão aqui. Velas acesas no chão do corredor, sangue escorrendo pelas frestas da porta do banheiro e uma voz que repete, noite após noite, agora eles verão o que viste. A Traves Duty, o silêncio falará. Tentei gravar um vídeo explicando tudo. Coloquei a câmera diante de mim e comecei. Mas quando fui assistir a gravação, não era minha voz. A imagem mostrava eu mesmo, parado, imóvel por 5 minutos. Mas o som era um sussurro contínuo, como dezenas de bocas costuradas tentando falar ao mesmo tempo. Palavras em idiomas que ninguém devia conhecer. Aos poucos, o vídeo começava a tremer, e no último segundo, antes de encerrar sozinho, o meu reflexo se virou lentamente e sorriu com os olhos costurados. Joguei a câmera fora, mas no dia seguinte, ela estava de volta na minha mesa, com um bilhete. Você deixou a porta aberta. Passei a evitar dormir. Tomava café demais, andava em círculos, tentava manter a mente ocupada, mas à noite eu rezava, e cada vez que rezava, sentia a batina do padre mais próxima, como se ele andasse ao redor da minha cama. Um sussurro se formava na minha garganta, sem que eu movesse os lábios. Uma prece que me era desconhecida, mas vinha de dentro. Em uma noite sonhei que estava no cemitério novamente, mas não havia túmulos. Cada um refletia uma versão minha, com a boca aberta em grito mudo. E atrás de todos eles, ele. Acordei com marcas de costura no rosto, linhas pretas sob a pele, subcutâneas, como raízes. Fui ao médico. Ele pediu uma tomografia. Disse que encontrou algo incomum atrás dos meus globos oculares. Uma estrutura em espiral, como uma flor invertida. Mas quando chamou outro médico para mostrar, ela já não estava mais lá. Ou talvez só eles não viam.
Perdi meu trabalho. Amigos começaram a me evitar. Alguns diziam que eu não era mais o mesmo, que minha voz mudava no meio das frases, que meus olhos pareciam mortos mesmo quando sorriam. Tentei me filmar novamente. Desta vez, à meia-noite, senti na cama. Encarei a câmera e disse meu nome, mas a câmera desligou sozinha aos 33 segundos. Quando ligou novamente, alguém menos com minha voz, menos sussurrou para a lente. A terceira visita continua. Enquanto houver olhos para ver, as noites pioraram. Agora, quando passo perto de espelhos, vejo outras pessoas olhando de volta. Gente que nunca conhece. Um garoto, uma senhora, um homem com o pescoço torcido. Eles olham para mim, mas não me veem. Vêm através de mim e sorriem. Fui à igreja da cidade. Sentei no último banco. Tentei rezar, mas o padre que me atendeu pediu que eu não voltasse. Disse que o cheiro da morte em mim perturbava os santos. Ele não viu nada em meus olhos, mas um crucifixo caiu da parede enquanto falávamos. Não estou mais sozinho. Nunca mais estarei. Algo de dentro do cemitério do silêncio veio comigo. Não posso me livrar. E sei o que precisa ser feito. Outra pessoa precisa ver. Alguém precisa assistir esse vídeo. Precisam sentir o que senti, olhar para ele. Se você assistiu até aqui, você já viu. Os olhos do padre não precisam mais estar abertos. Agora, ele vê através dos seus. Este vídeo foi a última coisa que gravei antes de desaparecer. Talvez você esteja se perguntando se é real, se isso tudo é apenas uma encenação. Mas me diga, você já sentiu que alguém te observava de dentro do espelho? A partir de agora, ele te conhece. Ele sabe sua voz. Ele sabe onde você dorme. E mais do que tudo, ele sabe quando você sonha. Não tente apagar este vídeo. Não tente falar sobre ele. Isso só o aproxima. A única chance que você tem é passar a história adiante. Grave, poste, compartilhe. Faça com que outros olhos também o vejam. Porque agora ele está dentro de você. E ele precisa continuar falando. Traga-me teus olhos. Meu nome é Rafael Mendes. Tinha 22 anos na época. Morava em Porto Velho e mantinha um canal no YouTube com mais 3 amigos, o Caio, a Luana e o Pedro. O canal era focado em lendas urbanas do norte. A ideia era simples. A gente visitava lugares assombrados, contava a história e fazia alguma brincadeira de mau gosto, tipo invocar espírito ou passar a noite em algum casarão abandonado. Pegava bem na internet. Pegava mal com os mortos. Foi o Pedro quem trouxe a ideia do cemitério do Monte Escuro. Dizem que os espíritos de guerreiros indígenas guardam lá, mano. Se você mexe no lugar errado, eles te apagam. Ele riu quando disse isso. Mas a Luana não riu. Ela sempre foi a mais sensível do grupo. A minha avó falava desse lugar. Dizia que tem alma que nunca descansou ali. Que o solo é amaldiçoado. Perfeito para um vídeo, né? Falei. E fui burro o suficiente para acreditar nisso. No dia 5 de julho, saímos de carro às 8 da noite. Levamos câmeras, lanterna, microfone e um tabuleiro de ouija improvisado, só para encenar o tal ritual. O cemitério ficava numa área afastada, no fim de uma trilha batida entre árvores tão densas que o farol do carro parecia engolido pelas folhas. Quando o portão de ferro apareceu, quase não parecia real. Era enferrujado, pendia torto para um dos lados, e uma coruja empoleirada em cima dele nos observava como se fosse parte do lugar. O silêncio era tão espesso que qualquer passo nosso parecia um grito. Entramos. O ar mudou. Falo sério. Era como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Pedro puxava à frente com a lanterna, narrando para o vídeo. Estamos aqui, no coração da escuridão, prestes a desafiar o que nunca deveria ser despertado. A frase era de efeito, mas alguma coisa respondeu. Um estalo seco atrás de uma lápide alta. Foi um galho, né? Disse Caio, tentando parecer calmo. Ah, não tem vento.
murmurou Luana. Montamos o tripé perto de um túmulo mais antigo, um de pedra rachada com inscrições que mal se liam. O nome gravado ali parecia apagado, como se o tempo tivesse engolido o falecido. Colocamos o tabuleiro no chão. A vela que levamos não parava de tremer, mesmo sem brisa nenhuma. Pedro começou a brincadeira. Se houver alguém aqui, se alguma alma ainda vagueia por entre essas sepulturas, nos dê um sinal. Nada. Silêncio total. Até que as lápides começaram a suar. Juro. Gotas escuras, como se fossem lágrimas de pedra, escorriam por algumas delas. A câmera, apontada direto para o tabuleiro, fez um chiado horrível e apagou. Todas as baterias estavam carregadas antes de sairmos. Todas morreram de uma vez. Foi aí que a coisa começou a ficar errada de verdade. Luana olhou para trás e disse algo que me fez gelar. Cadê o Pedro? Ele tinha sumido. Simples assim. Estava ali segundos antes. A lanterna dele caída no chão. A luz ainda acesa. Nenhum som, nenhum grito, nenhuma pegada saindo do lugar. O chão perto da lápide onde ele estava começou a queimar. Como se a terra estivesse sendo marcada por mãos invisíveis. Mãos pequenas, infantis, que deixavam marcas negras de dedos flamejantes. 1, 2, 3, 5, 7. Isso não é brincadeira, Rafael. A gente tem que sair daqui. Luana gritava, mas sua voz soava abafada, como se o ar tivesse engrossado, como se a própria floresta estivesse ouvindo. Tentamos correr, mas tudo começou a parecer igual. Cada cruz, cada caminho, cada túmulo, tudo se repetia, como um pesadelo em looping. Eu não sei como conseguimos sair. Só lembro de ver a estrada de novo, com o céu começando a clarear. Mas estávamos só eu, Caio e Luana, sem Pedro, sem vídeo. E todos nós com uma coisa em comum, marcas escuras no braço, como dedos queimados. Dias depois, a notícia correu em silêncio. Um dos funcionários do cemitério viu as marcas nas lápides. Chamaram de vandalismo. Ninguém nunca encontrou o Pedro, mas eu sei o que vi. E sei que alguém, ou algo, naquele cemitério ainda está esperando. Depois daquela noite, tentei seguir a vida. Juro que tentei, mas tem coisa que gruda na pele. E o que a gente viveu no Monte Escuro grudou na alma. No primeiro dia, Caio me ligou desesperado. Rafa, tem alguém no meu quarto. Eu tô ouvindo a respiração. Não é a minha. A ligação caiu. Liguei de volta. Nada. Fui até a casa dele, bati por horas. O carro dele ainda estava na garagem. Ele nunca mais atendeu. No dia seguinte, a Luana sumiu também. A mãe dela disse que ela saiu no meio da noite descalça, repetindo uma frase em tupi antigo. Frase que a mãe não entendeu, mas que parecia um chamado. A polícia nunca encontrou nem ela nem o Caio. Sumiram do mesmo jeito que o Pedro. Só restou eu. Pensei em ir embora de Rondônia. Mas toda vez que começava a arrumar as malas, sentia um cheiro forte de terra molhada dentro do quarto. Como se o cemitério estivesse me esperando do lado de fora da janela. E o pior, às vezes, quando fechava os olhos, via as marcas de mãos queimadas subindo pelas paredes. Comecei a gravar vídeos explicando tudo, tentando contar para o mundo o que aconteceu. Mas os vídeos não ficavam salvos. Gravava, editava, assistia. Quando ia subir para o canal, só dava erro. Uma tela preta tomava conta do arquivo e uma frase surgia em vermelho, numa língua que eu não reconhecia, mas que fazia meus ossos doerem. Passei dias sem sair de casa, até que uma noite acordei com barulhos de passos dentro do meu armário. Não tinha coragem de abrir. Esperei o sol nascer com o coração martelando no peito. Quando finalmente reuni forças, encontrei uma coisa lá dentro. A lanterna do Pedro, a mesma, com o adesivo rasgado no cabo. Estava cheia de terra. Terra do cemitério. A partir daí comecei a ver ele, no reflexo do espelho, na janela, atrás de mim, sempre de relance. E ele nunca estava sozinho. Sempre havia sombras ao redor, pequenas, curvadas, como crianças enterradas há séculos, vestindo folhas secas e olhos ocos. Eles falavam comigo em sonhos, ou melhor, dentro dos meus sonhos, nunca com palavras, com imagens,
Com sensações, comecei a desenhar o que via. Túmulos se abrindo sozinhos, árvores viradas de cabeça para baixo, olhos surgindo no chão. E uma figura no centro de tudo. Uma mulher com o rosto coberto por uma máscara de barro rachado. Ela apontava para mim, sempre. Foi aí que entendi. A gente não invocou qualquer espírito. A gente rompeu com algo ancestral. Algo selado pelas mãos dos antigos. Os guardiões não estavam lá para proteger a gente. Estavam lá para impedir que ela saísse. E quando o Pedro desapareceu, ela achou uma fresta. Comecei a ouvir um tambor distante, toda noite às 3h07. Primeiro fraco, depois mais forte, mais presente. Descobri que era o som de um ritual funeral indígena, de uma etnia extinta há séculos, e que só tocava quando um espírito estava prestes a renascer pela carne de outro. Hoje, tenho certeza, ela quer nascer por mim. O cheiro de terra não sai mais. Minhas mãos começaram a queimar. Marcas de dedos, iguais às das lápides, surgem no meu braço enquanto durmo. E ontem à noite, escutei a voz da Luana pela primeira vez desde que ela sumiu. Ela sussurrou: "Volta pro Monte Escuro, antes que seja tarde." Mas eu sei que não é ela que fala. É ela, a mulher de barro. A coisa por trás de tudo. E ela está me puxando de volta. E o pior, eu quero ir. Eu voltei. Sem câmera, sem plano, sem ninguém sabendo. Só levei uma coisa: o desenho da mulher de barro, o que eu fiz no último surto. Atrás dele, rabiscado com minha própria letra durante um apagão de memória, estava escrito: "A entrada é a lápide sem nome." Cheguei pouco antes das 3h, à mesma hora dos tambores. A trilha parecia mais viva. O mato se fechava atrás de mim. As árvores estavam mais próximas, como colunas de carne e não de madeira. O portão desaparecera. No lugar, uma abertura arqueada feita de ossos trançados, e pendurada ali, uma cabeça de macaco mumificada, balançando sozinha no ar quieto. Entrei. As lápides estavam diferentes. Algumas respiravam. Outras pareciam recém-cavadas, com o barro ainda úmido escorrendo pelas bordas. Encontrei a lápide sem nome. Aquela onde tudo começou. A terra ali parecia pulsar. Deixei o desenho em cima dela. Esperei. O chão se abriu. Não como uma explosão ou desabamento. Abriu-se suave, quase como uma oferenda. Um fedor quente e ancestral subiu dali. Entrei. O buraco me engoliu em silêncio. Desci por uma espécie de túnel de raízes, onde as paredes pulsavam com luzes avermelhadas, como se o próprio cemitério tivesse um sistema nervoso. A cada passo, eu ouvia vozes. Vozes de crianças. Vozes do Pedro. Vozes minhas, sussurrando medos que eu nunca contei a ninguém. Medos enterrados. Lá embaixo, encontrei o coração do Monte Escuro. Era um templo esculpido na terra, cheio de ossadas penduradas como sinos. No centro, a mulher de barro me esperava. Seu rosto rachado, a pele feita de uma lama viva que escorria e se reconstruía em tempo real. E os olhos eram túmulos abertos. Ela falou comigo, mas não com palavras. Mostrou o nascimento dela no sofrimento de uma aldeia massacrada há séculos. Mostrou que cada sepultura no cemitério era uma prisão para parte de sua alma. Mostrou que os meus amigos, Pedro, Caio, Luana, agora eram parte dela. E mostrou o que seria de mim. Ela quer um corpo inteiro, consciente, disposto. Um corpo que entre por vontade própria. Um sacrifício que aceite o terror. E eu comecei a aceitar. Senti o barro subir pelas minhas pernas, quente e pesado. Ela me envolvia como um útero. Uma voz dentro da minha cabeça dizia: "Você sempre foi o último. O que vê, o que conta, o que permanece para lembrar e para esquecer." Então ouvi a voz do Pedro. Fraca: "Rafa, corre, enquanto ainda é você." Foi nesse instante que lutei. Comecei a gritar, a me debater, a rezar em voz alta qualquer coisa. Palavras emboladas, sem sentido. Lembrei do colar da minha avó, um pequeno crucifixo de madeira, e agarrei ele com força. O barro gritou. Sim, gritou, como se sentisse dor.
A mulher de barro se contorceu. O chão tremeu. A câmara colapsava em volta de mim. Corri pelo túnel de raízes, agora repleto de braços tentando me puxar. Mãos dos meus amigos. Mãos de crianças. Mãos feitas de terra e osso. Saí de lá arrastado pela própria terra, cuspido pelo cemitério como um corpo rejeitado. Estava de manhã, céu limpo, passarinhos. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Aquilo não acabou. Ela não conseguiu me tomar, mas deixou uma parte dela dentro de mim. Agora, quando olho no espelho, meus olhos estão começando a mudar. Ela saiu comigo, não como um grito, mas como um sussurro que nunca se cala. Faz 2 semanas desde que fugi do Monte Escuro, mas nem por um segundo consegui esquecer. Aliás, esquecer seria uma bênção, e bênçãos não alcançam quem tocou o que eu toquei. O primeiro sinal veio no espelho. Meus olhos começaram a escurecer. Não a íris, não. Era atrás dela. Como se algo se mexesse dentro, tentando empurrar para fora. No terceiro dia, notei que o reflexo demorava meio segundo a mais para me acompanhar. E às vezes, sorria quando eu não estava sorrindo. Depois veio o sono. Ou melhor, a ausência dele. Eu não dormia mais. Era dormido. Como se alguém me apagasse à força e assumisse meu corpo por algumas horas. Encontrei coisas estranhas quando acordava. Barro fresco nas unhas. Palavras antigas rabiscadas nas paredes. Uma gravação no celular. Minha voz, sussurrando em tupi. Eu sou a última sepultura. Levei isso a um antropólogo tentando achar explicação. Ele me olhou, pálido, e disse que essa frase aparece em uma lenda rara de uma tribo extinta. A mulher que devora o esquecimento. Um espírito que se alimenta da dor daqueles que testemunharam sua destruição e que renasce em quem ousa relembrá-la. Eu contei a história. Agora ela vive em mim. Outros começaram a perceber. A atendente do mercado me seguiu com os olhos. Um cachorro latiu até sangrar pela boca. O vizinho começou a enterrar crucifixos no próprio jardim quando passo por perto. E eu comecei a escutar o tambor de novo. Mas agora não só às 3 e às 7. Ele toca o tempo todo, em volume baixo, em batimentos que acompanham os meus, como um marca-passo espiritual. Ela está dentro do meu ritmo, crescendo, esperando. Hoje fui ao hospital. Fiz um exame de imagem. O técnico me chamou com urgência e, sem perceber, deixou a tela ligada. A tomografia mostrava algo impossível. Dentro do meu tórax, entre pulmões e coração, havia uma estrutura irregular. Como uma máscara de barro. Corri. Não volto mais. Não adianta fugir. A cidade começou a mudar. A cada dia vejo mais cruzes na rua. Gente cavando onde não tem nada. Ontem vi uma criança parada na esquina, me encarando, com olhos totalmente pretos. Quando pisquei, ela desapareceu. E agora, enquanto gravo este áudio, sim, estou gravando porque preciso deixar isso registrado. Percebo que não sou mais o narrador da minha história. Sou só um canal, uma boca aberta, um eco. Acho que é assim que ela se espalha, pelas palavras. Cada pessoa que ouve, que vê, que lê, a liberta um pouco mais. Ela quer ser lembrada. Ela precisa ser sentida. E cada vez que você ouve minha voz contando isso, você também está mais perto dela. Então, por favor, se ainda é você aí do outro lado, pare agora, apague, quebre a tela, fuja, ou fique, e veja o que acontece quando ela chegar até você. Algumas histórias não são contadas para alertar, são contadas para invocar. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já foi tocado. Eu sei. Porque senti o mesmo frio na espinha quando ouvi pela primeira vez o nome dela sussurrado dentro da minha cabeça. Monte Escuro. Agora você conhece o lugar. E conhecendo, mesmo sem pisar lá, você já abriu a porta. Eles dizem que é só uma história, que é só invenção. Mas preste atenção nos pequenos sinais nas próximas noites. O tambor ao longe. O cheiro de terra vindo de lugar nenhum. As mãos queimadas que aparecem na parede do banheiro após o banho quente. Ou aquela sensação de que alguém está parado atrás de você, bem agora. Sim, você pode tentar esquecer, mas ela não quer ser esquecida. Ela quer crescer, espalhar. E você a ajudou.
Cada vez que essa história é contada, ou assistida, ou comentada, ela se fortalece. Agora diga em voz alta, só para testar. Eu sou a última sepultura. Se algo responder, não é mais comigo. Meu nome é Caio Bastos. Tenho 34 anos, sou fotógrafo há mais de uma década e nunca temi o silêncio. Já caminhei por aldeias abandonadas no sertão da Bahia, cobri exumações judiciais em minas desativadas, passei madrugadas em florestas onde ninguém mais ousa entrar. Mas foi ali, no Morro da Bruma, que descobri o verdadeiro som do medo, o som da ausência. Era início de junho quando ouvi falar do cemitério. Um amigo do curso de jornalismo me mandou um vídeo mal editado, com tremores de câmera e uma legenda que dizia: "As lápides mudam de lugar." Ri. Achei sensacionalismo barato, coisa de canal caça-cliques. Mas uma frase no fim do vídeo me prendeu. Fotografar é impossível. As imagens voltam erradas. Isso me incomodou. Sou obcecado por capturar o que os olhos não veem, por congelar o instante em que o inexplicável se revela. Se havia algo real naquele cemitério, eu precisava testemunhar. Cheguei a Nova Trento num fim de tarde cinzento, com o céu engolido pela bruma. O povoado mais próximo do cemitério era minúsculo, com pouco mais de 20 casas, e todas elas evitavam falar sobre o morro. Quando mencionei o lugar para a senhora da pensão onde fiquei, ela fez o sinal da cruz e murmurou. Ela foi enterrada em pedaços. A terra nunca aceitou. Não pedi mais detalhes. Na manhã seguinte, subi com minha câmera. O cemitério ficava no topo de uma colina, coberta por uma neblina espessa, que parecia nunca se dissipar. Não havia portões. Apenas uma trilha de terra úmida, que serpenteava por entre árvores retorcidas, até chegar ao portão enferrujado, permanentemente entreaberto. As lápides eram antigas, muitas com nomes apagados pelo tempo. Andei por entre elas fotografando em silêncio, esperando o fim da tarde. A luz era perfeita, difusa, melancólica, quase etérea. Fiz mais de 40 fotos antes de o sol sumir completamente. Montei meu tripé no centro do cemitério e deixei a câmera no modo noturno, com disparos programados a cada 15 minutos. Fiquei ali perto, sentado numa pedra, ouvindo. Nada. E então algo mudou. Um estalo seco, como um osso partindo ao meio, ecoou à minha esquerda. Girei a cabeça, mas não vi nada. Pouco depois, senti cheiro de terra molhada misturada a algo doce, como jasmim podre. Quando me aproximei de uma das covas, vi algo absurdo. Um fêmur, limpo, branquíssimo, depositado com cuidado sobre a terra, como se tivesse sido deixado ali de propósito. Recolhi a câmera e desci imediatamente. Na pensão, ansioso, transferi as imagens para o notebook. Todas estavam lá, em sequência, até o início da noite. E então, nada. As últimas 15 fotos estavam completamente desfocadas, não borradas por movimento, mas como se algo tivesse mexido dentro da lente, como se a própria luz tivesse se recusado a colaborar. Um tipo de distorção impossível de replicar digitalmente. E mais estranho ainda, uma das imagens mostrava uma formação no chão. 5 ossos, aparentemente humanos, dispostos em forma de estrela, apontando para uma única lápide no fundo. Uma que, com certeza, não estava naquele lugar quando cheguei. Eu lembraria. Ela tinha um símbolo esculpido que eu não consigo esquecer. Um círculo com espinhos, como um sol invertido. Desde aquela noite, toda vez que fecho os olhos, vejo aquele símbolo. Sinto o cheiro, ouço o estalo. E o pior, as fotos continuam mudando, mesmo depois de salvas. Dormi mal naquela noite. Sonhei com terra úmida e dedos finos saindo de dentro dela, puxando meu tornozelo. Acordei suando com o cheiro de jasmim podre ainda preso ao meu nariz. Fui até o banheiro da pensão e, enquanto lavava o rosto, senti algo estranho no espelho. Não era o meu reflexo. Não exatamente.
O homem que me encarava tinha meus traços, mas os olhos estavam afundados demais. Como se já fizessem parte de outra coisa. Voltei ao notebook. As fotos da noite anterior estavam ali, mas algo tinha mudado. A imagem com os ossos em estrela agora mostrava um sexto osso, uma costela, encaixada no centro da figura. Não estava lá antes. Eu tinha certeza. Revirei a pasta de backup, comparei com a original. Era a mesma imagem, o mesmo arquivo, mas havia sido alterada. E mais uma coisa. A lápide com o símbolo espinhoso parecia mais próxima na nova versão. Como se tivesse se arrastado alguns metros à frente. Comecei a questionar minha memória ou a minha sanidade. Mesmo assim, voltei ao morro naquela tarde. Levei lanternas, uma câmera nova e um gravador de som. Não sabia mais o que procurar, mas precisava entender. A subida parecia mais longa dessa vez. A neblina mais densa. Quando cheguei, notei que algumas lápides estavam em posições diferentes. Novamente, peguei minhas fotos impressas e comparei. Sem dúvida, 3 túmulos haviam mudado de lugar. E uma nova cova havia surgido no canto mais afastado, onde antes havia apenas mato. Essa nova sepultura não tinha nome. Apenas um buraco raso, coberto por folhas secas e musgo. Ao lado dela, um osso do braço, limpo como marfim. E pendurado num galho acima, um pedaço de pano escuro, costurado com linhas vermelhas. Peguei-o, sem pensar, e enfiei no bolso da jaqueta. Foi quando comecei a ouvir sussurros, quase inaudíveis, não em português. Uma língua estranha, gutural, que parecia sair de dentro da terra. Pensei em sons de insetos, no vento entre as folhas. Mas não. Aquilo era uma voz, ou vozes, repetindo uma palavra em coro, Yenal. Corri até o centro do cemitério e instalei o gravador. O ruído de fundo era intenso, quase como estática, mas no meio do chiado, lá estava. Yenal, Yenal, mais clara do que qualquer interferência deveria permitir. A fita que gravou isso derreteu no meu bolso antes que eu chegasse de volta à pensão. Literalmente derreteu, como se tivesse sido colocada no fogo. Nos dias seguintes, comecei a ter apagões, perdidos no tempo. Acordava no meio da madrugada com terra debaixo das unhas e os pés sujos. Uma noite, encontrei uma mensagem escrita no espelho com meu próprio batom. Ela está quase completa. Comecei a isolar as imagens no computador, analisando pixel por pixel. A lápide com o símbolo espinhoso se aproximava mais a cada nova distorção. Mas o mais bizarro ainda estava por vir. Quando apliquei um filtro infravermelho em uma das fotos, surgiu uma silhueta, agachada atrás de uma lápide, sem rosto, com braços muito mais longos do que o normal, e algo no colo, um crânio. No dia seguinte, recebi um e-mail sem remetente, nenhum texto, apenas uma imagem. Uma estrela formada por ossos humanos, agora completa com um crânio no centro. E abaixo dela a inscrição: quando estiver inteira, não haverá mais manhã. Não saí mais do quarto. O pano costurado que eu peguei no cemitério começou a exalar um cheiro insuportável, apesar de estar seco. Enterrei-o num vaso de planta da pensão. Mas naquela mesma noite, sonhei que ele se costurava sozinho ao meu peito, como um enxerto orgânico. O espelho do banheiro trincou de dentro para fora, e no fundo de mim, algo sussurra: volte, falta só uma parte. Eu tentei fugir, juro por Deus. Arrumei minhas coisas, apaguei as fotos, formatei o notebook, joguei a câmera no rio. Comprei uma passagem de volta para São Paulo. Mas no caminho até a rodoviária, o carro que eu aluguei simplesmente parou. Pane elétrica total. O GPS congelou com uma única linha de texto na tela. Ela quer te ver. Voltei para a pensão a pé, com a sensação absurda de que os passos atrás de mim não eram ecos. Eu me virei várias vezes no caminho, mas nunca havia ninguém.
a não ser por algo que vi por uma fração de segundo numa curva da estrada. Uma mulher, parada no meio da névoa, cabelos cobrindo o rosto e braços. Demais. Um a mais, talvez dois. Era impossível contar. Naquela noite, não dormi. Eu simplesmente fiquei acordado, sentado, encarando o espelho rachado. Algo em mim havia mudado. O tempo parecia dobrar, encurtar, esticar. Perdi a noção dos dias. Passei a ouvir os sussurros mesmo com os ouvidos tapados. Eles vinham de dentro da minha cabeça agora. Sempre o mesmo nome, Yenaal, Yenaal, Yenaal. Comecei a pesquisar obsessivamente. Encontrei fragmentos em fóruns ocultistas, páginas antigas em línguas esquecidas. Aparentemente, Yenaal seria uma entidade que jamais morreu por completo. Uma bruxa, talvez uma deidade fragmentada que foi despedaçada ritualmente para evitar sua ascensão. Cada parte foi enterrada em um canto diferente da serra. Mas por alguma razão, tudo convergiu para o Morro da Bruma. E então eu entendi. Eu estava trazendo as partes de volta, sem perceber. As imagens distorcidas, os ossos em forma de estrela, os fragmentos do pano. Tudo era parte de um ritual que eu, Caio Bastos, estava completando. Voltei ao cemitério pela última vez. Era como se meus pés me carregassem sozinhos. A trilha parecia diferente, mais reta, como se o morro quisesse me facilitar a chegada. Lá em cima, a bruma estava mais espessa do que nunca, quase sólida. As lápides estavam organizadas em círculos agora, como um relógio macabro. No centro, havia uma cova aberta. Ao lado dela, uma caixa preta, de madeira gasta, envolta em correntes enferrujadas. Não me pergunte por quê, mas eu me aproximei e abri. Lá dentro havia um rosto, não um crânio. Um rosto, conservado. Olhos costurados com linha escura. Os lábios costurados em forma de sorriso. Meu próprio reflexo tremia nas pupilas mortas. Eu recuei. Tropecei em algo. Outro osso claro. Mas este vinha com uma inscrição. Sementes precisam de solo fértil. E foi ali, agachado diante da cova aberta, que eu finalmente compreendi. Eu não fui ao cemitério registrar algo estranho. Eu fui chamado, desde o começo. A câmera, os sonhos, os apagões, tudo foi manipulado. Tudo para que eu carregasse os fragmentos que faltavam. E agora eu era o solo. Uma voz, clara, suave, feminina, falou dentro da minha cabeça. Deita, eu cuido do resto. Meu corpo se moveu sozinho. Entrei na cova. O mundo silenciou. Nem vento, nem insetos. Apenas a bruma e a respiração dela. Longa, pesada, próxima. Como se estivesse colada ao meu ouvido. Algo tocou meu peito. Algo frio e viscoso. Senti agulhas atravessarem minha pele. O tecido escuro sendo costurado diretamente no meu coração. E quando gritei, percebi que minha boca já estava selada. A última coisa que vi foi a lápide à minha frente. Nela, finalmente, havia um nome, escrito com sangue seco, Caio Bastos, vaso da última parte. Quando acordei, estava deitado em meu quarto na pensão, roupa limpa, corpo intacto, como se nada tivesse acontecido, mas havia algo errado com o silêncio. Ele não era natural, era opressivo, pesado, como se o próprio ar estivesse tentando conter algo prestes a escapar. O espelho do banheiro, agora inteiro novamente, mostrava meu reflexo com nitidez cruel. Mas meus olhos não eram mais meus. O branco havia sido tomado por um tom acinzentado. E algo se movia sob a pele da minha bochecha, como vermes inquietos em busca de saída. No bolso da jaqueta, encontrei a câmera que eu havia jogado no rio, seca, funcionando. Dentro dela, um único vídeo. Nascida de ti. Tremendo day play. A filmagem mostrava o cemitério do Morro da Bruma visto de cima, como se alguém ou algo pairasse sobre o local. As lápides giravam lentamente, como engrenagens vivas.
e no centro havia uma figura ajoelhada. Eu, nu, costurado. Da terra sob meu corpo, uma criatura se erguia. Feminina, mas distorcida, feita de pedaços, costurada com partes incompatíveis. 4 braços, 3 rostos sobrepostos, olhos que não piscavam. Um deles era o meu, literalmente. O meu olho esquerdo agora faltando no meu rosto. Desliguei a câmera, corri até o espelho e confirmei. Não estava mais lá, só pele lisa e o vazio. A cidade parecia abandonada. Não havia mais ninguém na pensão, nem carros na estrada. Nenhum som além do próprio som do meu corpo se deteriorando aos poucos. Ossos rangendo, músculos enrijecendo, como se a carne estivesse se preparando para ser usada por outra coisa. Tentei fugir. Cheguei até o centro de Nova Trento e encontrei os outros. Eles estavam parados, imóveis, olhando para o céu. Pessoas comuns, mas com olhos costurados, todas com a mesma cicatriz no peito. A linha vermelha costurada com o mesmo fio do pano da bruxa. Um por um, viraram-se para mim como se um comando tivesse sido dado e sorriram. Ela está completa agora, Caio. Minha garganta tentou gritar, mas da minha boca saíram pétalas negras, úmidas, murchas. Caí de joelhos. O chão começou a tremer. O morro da bruma, à distância, se abriu em rachaduras profundas. Do centro delas subiu uma luz escura, não sombra, não fumaça. Era como se a própria ausência de forma tivesse assumido uma aparência. Yenaal caminhava entre os túmulos. Cada passo dela fazia o mundo estremecer, e em seu ventre algo ainda maior se movia, um renascimento, e eu era o útero. O povo da cidade caiu de joelhos, e eu senti, não com a pele, não com os sentidos, mas com o que sobrou da minha mente, que aquela presença agora sabia de mim, do meu passado, dos meus medos, daquilo que me fazia humano, e começou a apagar. Nomes, lembranças, rostos, minha mãe, meu pai, meu nome, sumiram, como se nunca tivessem existido. Restou apenas um comando, repetido em minha mente como uma batida primitiva. Espalhe. Agora, onde quer que eu vá, deixo sementes, fotos que não deveriam existir, áudios que não foram gravados por mim, e histórias como esta para abrir as portas de outras mentes. Porque Yenaal não quer apenas renascer, ela quer se multiplicar. Recebi este relato num cartão SD dentro de um envelope sem remetente. Estava na minha caixa de correio, sem selo, sem carimbo, sem explicação. O nome Caio Bastos não aparece em nenhum registro público, nenhuma certidão, nenhum CPF. É como se ele nunca tivesse existido. Mas o mais estranho são os arquivos no cartão. Fotos que mudam sozinhas. Uma em especial. Um túmulo com o símbolo espinhoso. Cada vez que abro o arquivo, ele está mais próximo. Hoje, apareceu na porta da minha casa. As vozes que ele descreveu, eu também ouço. Mas não quando está tudo em silêncio. Não, elas surgem quando há ruído. No som da geladeira, no ventilador, no chiado do rádio. Sempre a mesma palavra, Yenaal. Eu tentei deletar tudo. O computador não permite. As imagens voltam. Os ossos se reorganizam. Caio dizia que ela queria se espalhar. Talvez seja isso. Se você chegou até aqui, já foi tocado. Alguma coisa já se implantou dentro da sua memória. Você já viu o símbolo, mesmo que não tenha percebido. Ele está escondido entre as palavras, entre as pausas. Agora só resta uma pergunta. Você já olhou no espelho hoje? Tem certeza de que quem está lá ainda é você?